Olá a todos, sejam muitíssimo bem-vindos ao nosso canal, ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de Online Soccer Manager. E hoje, em pleno modo carreira, temos um adversário que é provavelmente o treinador com o maior currículo da nossa comunidade. Chama-se Rui Silnós e é um treinador que já foi campeão regional português, campeão nacional português, campeão do mundo do OSM, já foi top 1 do mundo do OSM, já foi staff do OSM e já representou a seleção nacional várias vezes. É treinador atualmente dos Portugal, o nosso grupo, e está no grupo A há algum tempo. Ele já não é o Rui Silnós dos velhos tempos, no qual era um dos melhores do mundo, constantemente. Agora já não está a esse nível, no entanto ainda está a um nível muito forte e muito competitivo. No nosso modo de carreira está a fazer um plantel de 1.000 milhões e 200 milhões, portanto, desculpem, 1.200 milhões, ou então 1 bilhão e 200 milhões, e ele está 7 pontos atrás de nós, portanto está com menos 7 pontos que nós. Hoje é favorito porque joga em casa. Para o jogo de hoje eu decidi jogar em 4-5-1. Joguei numa tática, na tal tática que eu gosto muito de levar às competições oficiais, portanto campeonatos nacionais e campeonatos regionais. Escolhi levar essa tática, uma tática da minha confiança. Vamos ver como é que nos saímos com ela. Bora lá, malta, vamos lá então ao jogo. Fora de casa um empate é sempre um bom resultado, portanto se a gente conseguisse um empatezinho aqui era ótimo e mantínhamos a nossa série de jogos sem perder, que já vamos para aí há 7 jogos ou 8 sem perder. Bora lá, equipa, joguinho contra o Rui Silnós e agora temos uma oportunidade? Não, é um cartão amarelo para ele. Agora sim, Abraham tenta o remate, lá vai ele. E é o gol, Fónix no primeiro remate. Finalização perfeita do Abraham, 1-0 para eles, malta. Começámos mal o jogo. Eles estão agora com mais oportunidades, 3 remates seguidos logo. Domínio total da equipa do Rui. E agora temos um cantinho, pontapé de canto, Sissoko. E não entra. Graças. Bola na trave. Eles estão a ter mais remates, portanto. E agora mais uma oportunidade, é uma Marrés. Lá vai ele, para a baliza e falha. Muitas oportunidades já para o Rui. Para aí uns 5 remates já feitos. Um gol marcado até ao momento. Vamos para o intervalo. E agora um cartão amarelo para o Messi. Vamos para o intervalo a jogar pior. Portanto, o resultado é justo. Esta tática nossa muitas vezes é muito imprevisível. Tanto domina muito o adversário como não domina. É dominada. Portanto, enfim. Cartão amarelo também para nós. Portanto, estamos aqui a levar muitos cartões. E agora uma oportunidade falhada. E agora temos uma oportunidade. Sissoko. Vai tentar o remate. Sissoko, bora lá. E falha, caraças. Já estamos a equilibrar o jogo. Penso que o número de remates está muito parecido. O que é isto? Lesão. Entra o Götze. Temos um dos nossos médios lesionados. Entra o Götze. Bora lá. E agora uma oportunidade para eles e é o gol. 2-0. Matou o jogo, malta. Perdemos isto. Dificilmente damos a volta a um 2-0 na segunda parte. E apesar de termos feito um jogo até razoavelmente bom, com várias oportunidades, eles foram mais eficazes. Mais um rematezinho para eles, Marrés. E 3-0, é muito. É muito, 3-0 é muito. Estamos a falhar muitas oportunidades, é incrível. Grande vitória do Rui, a ganhar os 3 pontinhos em casa e nós não conseguimos fazer nada. Isto não foi o nosso dia. Não foi o nosso dia e perdemos um jogo ao fim de tantos jogos sem perder, agora voltámos às derrotas. Eles jogaram melhor que nós, acho que tiveram para aí mais uns 3 remates, não sei, estou a contar assim por alto. 2, se calhar 2, agora 3, talvez. Eu diria entre 2 a 4 remates eles tiveram mais. Eu diria se calhar 2 remates a mais para eles, não sei, vamos ver as estatísticas, mas o que importa não são os remates, é os golos. E eles marcaram mais. Entretanto, malta, temos aqui um novo canal. Nós já vamos às estatísticas. Este novo canal chama-se Trending News Worldwide Facts, para quem quiser um canal muito alternativo. Basicamente é um canal que eu trabalho no meu tempo livre, mesmo no meu tempo livre. Tem a ver com factos curiosos, por exemplo, razões incríveis para na Índia o trânsito ser uma loucura. Aqui é a questão das vacas serem maltratadas. Aqui é 7 razões para o futebol ser o melhor desporto do mundo. Aqui é um astrónomo que aconteceu aqui um facto engraçado.
o Elon Musk aqui que comprou o Twitter. Portanto, são factos, aqui é em relação a os insetos criarem eletricidade quando estão juntos. Aqui é em relação ao aborto. Aqui é 9 factos curiosos sobre o Thanksgiving na Turquia. É um canal totalmente em inglês, tem uma voz mecanizada a relatar o canal e fala de notícias e factos curiosos. Para quem quiser, chama-se Trending News Worldwide Facts. Não é um canal para o nosso público português, mas quem quiser, força nisso. Ora bem, maltinha, o jogo contra o Rui foi um jogo péssimo para nós. Foi um jogo muito mau para nós. A gente perde 3-0, 11 remates a 7, 4 remates de diferença. Portanto, ele domina-nos o jogo e não é só os remates. É a nível de cantos e posse de bola, também o Rui está melhor. Ele jogou em 4-3-3 lindamente. O 4-3-3 dele resultou lindamente. Anulou completamente o nosso 4-5-1. Agora já estou arrependido de escolher esta tática. Provavelmente deveria ter jogado no 4-2-3-1, que tem resultado bem nos últimos dias. No entanto, a gente nunca sabe, não é? A gente só sabe se fizemos bem ou mal no final do jogo. E é isso que o OSM tem de giro. O problema aqui é que o Messi ficou suspenso, o Sissoko ficou suspenso, o Bonet lesionou-se 3 dias e as coisas complicam-se a nível de hipóteses, de soluções no nosso plantel. Portanto, acabámos de perder 3 jogadores para o próximo jogo. Vamos ver quantos jogos faltam para o descanso da taça. Acho que só falta um. Portanto, exatamente, temos este jogo da taça. Ei, é contra o Osvaldo! Vamos jogar contra o líder e campeão Osvaldo na próxima jornada, malta. É um jogo para ganhar. Temos de ganhar, não vou dar desculpas. Temos 3 jogadores suspensos, um deles o Messi. Mas não podemos dar desculpas, temos de dar tudo para ganhar ao Osvaldo. Ele é líder do campeonato e eu prometi que ia ganhar ao Osvaldo. Vamos ver os resultados, malta. O Estrilho ganha 2-0 ao Zé Bonan. O Zé Tigresa perde 1-0 em sua casa contra o CPM. Temos o Jorge Sorina a perder 1-0 contra o Quinha. O F Madeira perde 2-1 contra o Simões. O Trazedor de Champions perde 4-0 contra o Special One. O TRKZ ganha 4-0 ao Remedy. O Osvaldo Abreu ganha 8-0 ao Samu Chinês. Meu Deus. Nossa Senhora. E vai jogar contra nós depois de um 8-0. Samu Chinês não entrou bem no modo carreira. O plantel dele também não é muito competitivo. E aqui contra o Osvaldo, eu nem sei que tática é que ele foi. Um 3-4-3, também foi mesmo a pedir. Foi mesmo a pedir ser goleado, porque um 3-4-3 com uma equipa inferior, o 3-4-3 é uma tática ainda mais ofensiva que o 4-3-3. Portanto, temos de ter alguma noção. 3-4-3 fora de casa não se usa. Team Gandhi ganha 3-1 ao Vitória. O Bruno Assunção, mas atenção, o Samu Chinês podia não ter hipóteses. Também ele pode ter jogadores muito limitados e foi obrigado a jogar nessa tática. Não estou a julgar a tática, estou só a fazer um aviso que 3-4-3 fora de casa não se deve usar. Team Gandhi ganha 3-1 ao Vitória. O Bruno Assunção perde na sua casa com o Sou Duda. Grande jogo aqui do Sou Duda. Uma vitória... Olha, a estatística foi muito parecida ao nosso jogo com o Rui Silnós, só que neste caso a vitória foi do Sou Duda. João Barros perde também 2-1 em casa com o Lai Plakimi. 8 remates a 8, grande jogo. Manager BL empata com o Gonçalo Pinto e fechamos assim os jogos de hoje. Houve expulsões. Aí estava a ganhar. O Gonçalo Pinto estava a ganhar 2-0 fora. Teve um expulso e aqui houve 2 golos. Foi o que nos faltava ontem, quando o time Gandhi teve a expulsão. Maltinha, classificação. Temos o Osvaldo a completar os 100 pontos com o 8-0. Parabéns ao Osvaldo, líder e campeão deste modo de carreira. Já está decidido. Faltam 5 jornadas e ele está a mais de 15 pontos do segundo lugar, o Estrilho. E para além disso, mesmo que ainda faltasse mais jornadas, o Osvaldo não estava a dar tréguas. 17 pontos a mais do que o segundo classificado é um fenómeno no modo carreira. Nunca isso tinha acontecido e o Osvaldo está de parabéns por este feito. É o nosso adversário da manhã. Tem uma equipa fenomenal e descansada, bastante mais descansada que nós. Ele, para além de ter melhores jogadores, tem mais hipóteses, tem mais soluções, mais opções. Nós temos uma equipa mais reduzida, mais cansada e agora com 3 jogadores titulares indisponíveis. Portanto, isso também prejudica-nos imenso, não é? Portanto, vamos ter que pensar bem como é que a gente joga amanhã. Isso depois logo se verá. Mas fácil não vai ser. Mesmo sendo em casa não vai ser nada fácil. Na Liga de Recrutamento jogámos contra o David Master. Jogámos contra o David Master na casa dele.
E estamos a ganhar. O David Master está em segundo, terceiro lugar, primeiro, já não sei. O David é um dos melhores treinadores aqui desta liga de recrutamento. E agora empata connosco. Desta vez eu fiz a tática. Já por vários episódios que me esqueço de fazer a tática, aqui fiz a tática e olha, está a resultar bem. Vamos ganhar um jogo muito, muito difícil, não esperava ganhar este jogo fora de casa. Empate, ok. Eles empataram aos 87, estatísticas do jogo, gostei. Fomos em 5-4-1, ele em 4-3-3, portanto o 5-4-1 também poderia ser uma boa opção para defrontar o 4-3-3 do Rui Silnós. O David Master está em primeiro aqui na liga de recrutamento, ele está lindamente e à partida será um dos reforços dos Portugal. Temos aqui, estou a ver aqui como é que isto está, a classificação. Isto já deu algumas voltas desde o início. Muito bem. Ok. Já vamos aqui à batalha de seleção, malta. Portugal-Alemanha. Hoje foi a jornada 4, a batalha está a correr muito bem a Portugal. Estamos fantásticos. Aqui jogámos contra o Filipino e Trapaguia, mas jogámos numa tática diferente. Pois, a gente tinha também algumas limitações e jogámos em 3-5-2. Já estamos a levar. Dois para nós. Vamos lá, equipa. Deem a volta, bora. Foi um gol de penalti do Lukaku. E vai terminar assim. Bora lá. Já chega de ver amarelos. 2-1. 8 remates a 3. Domínio total. Cá está o 3-5-2. Aqui a não resultar, não é? O Filipino e Trapaguia é líder do campeonato e não foi um bom dia para a gente ter jogado com esta tática, mas pronto. A gente não conseguiu jogar com mais defesas. O próximo jogo na Liga do Zitismo é para a taça, portanto eu vou descansar. Tenho descanso, então consigo descansar os jogadores, finalmente. A equipa bem precisa. Entretanto, não sei se repararam, mas comprei o Iniesta, uma lenda mundial, e vocês compram. Mas como é que tu numa liga destas gastas 50 boss coins para comprar um jogador que nem sequer é um jogador bom para a tua equipa? Tem uma explicação, malta, é que é uma das conquistas que se pede aqui no OSM, que eu ainda não a fiz por preguiça. Que é o seguinte, a conquista diz-nos o seguinte, é uma da classe avançado e diz-nos que temos de comprar 5 lendas. Comprando 5 lendas ganhamos 25 boss coins, ou seja, gastas mais ou menos 500 boss coins e ganhas 25. É mais ou menos esse o negócio. Ok? É um bocado parvo, mas pronto, ao menos ganha conquista. Eu não tenho problemas neste momento em boss coins, portanto força nisso. Gasto... Agora por acaso as lendas estão mais baratas. Antes eram 100 boss coins, agora estão a 50. Por exemplo, estas duas. Podolski, 50 boss coins mais o dinheiro ainda por cima. Estão a perceber a lógica. Maltinha, vamos à seleção nacional, bora lá. A seleção portuguesa a defrontar a seleção alemã. E isto é uma batalha de duas seleções poderosíssimas, no entanto Portugal está a ser exemplar. Hoje jogamos em casa contra o treinador Slobjic, é um treinador do Objetivo 7, que está a ter muita sorte a vender jogadores, está a evoluir muito bem o plantel e como o Objetivo 7 já está com um plantel mais forte que o nosso, que somos o Objetivo 1. E isso é preocupante. Por isso eu tive que jogar um bocado mais à defesa e não pude jogar ao ataque. Tenho 50 milhões parados porque o Olheiro está a vir. O Olheiro vem chegar aqui com um jogadorzinho que, em princípio, será um defesa direito, que eu bem preciso. E acabou empatado, malta, em nossa casa. Não jogámos bem, portanto o empate acaba por não ser nada mau. Não cedemos a derrota, o que é bom. Não cedemos pontos para a Alemanha. E nós neste momento temos nós somos a equipa azul, portanto um empate para nós, outro empate para nós, o Medina desempata fora, o que é sempre bom. O Barradas ganha 3-0 ao Stefan, muito bem aqui o Barradas.
E jogo dominante, perfeito, fabuloso, em 4-3-3. O Medinas foi em 5-3-2 e foi dominado, mas sacou o empate, é o mais importante. Temos o Diogo Varela a perder o primeiro jogo, portanto o Diogo Varela perde o primeiro jogo de toda a batalha, portanto isto é a primeira vitória da Alemanha, consegue ganhar aqui ao Diogo. E o Nuno Xavier ganha 3-1 na sua casa em 5-2-3. Aqui temos treinadores portugueses com muita qualidade, com muito bons taticamente, noto isso, e estão a fazer um brilharete aqui frente a esta seleção alemã, que tem os 5 treinadores reduzidos aos últimos 5 lugares. É um amasso total da nossa seleção. Para o dia de hoje consegui comprar um jogador que foi o defesa esquerdo Robertson e o defesa central Kobaeli. Portanto, estou muito mal a nível de compras. Estou a vender agora há pouco. Comprámos o Robertson e o Kobaeli. Nenhum deles é francês. Isto tem a ver com já não haver franceses com mais de 85. Portanto, eu agora tenho de ir buscar franceses com mais de 100. E no valor de plantel isto está-se a notar. Portanto, a gente está a descer muito no plantel. Temos ainda 50 milhões para investir, obviamente. Portanto, vamos subir. No entanto, eles têm os 3 jogadores com melhor evolução de plantel. Isto é notável. O meu adversário de hoje, por exemplo, tem um plantel fabuloso. Simplesmente fabuloso. De espanhóis. É incrível. Está a fazer um trabalho excepcional. Bem, maltinha, vamos dar aqui um saltinho no videozinho de ontem. O modo de carreira está quase a terminar, malta. Depois eu darei novidades mais à frente. O CR7 Félix diz-nos... o CR7 João Félix diz-nos: boa Santana. Na última edição do modo de carreira, se não estou em erro, o Osvaldo foi sorteado e se deu vaga a outro treinador. Por sinal, esteve muito bem. Provavelmente o Osvaldo aproveitou esse tempo para ganhar mais Boss Coins para potenciar na edição seguinte. Ou seja, a atual. Que época. Parabéns ao campeão. Agora só falta a taça e completar o dublete. É verdade, o duplete. Se ele ganhar a taça, faz a dobradinha. É incrível, é incrível. Quanto aos Boss Coins, não me parece que seja isso. Acho que o Osvaldo na altura deu a vaga porque não podia estar a 100%. Talvez seja isso. E deu a vaga a um amigo e provavelmente esse amigo também gosta de estar a participar. Portanto, também pensou no colega. Acho que não teve a ver com os Boss Coins. É a minha ideia. David Esteves, ainda bem que pensaste na minha sugestão das entrevistas. O meu objetivo era top 10. O meu objetivo no modo de carreira era o top 10. Vamos ver se ainda chego lá. O Zé Tigres é campeão nacional 2020 e neste momento está em 12º lugar. Nós estamos em 10º, portanto ele queria pelo menos o 10º lugar, que é onde nós estamos. Infelizmente hoje cedemos uma derrota e passámos de ser a segunda equipa com menos derrotas a ser a terceira, quarta equipa com menos derrotas. A primeira com menos derrotas é o Osvaldo, a seguir é o líder, o segundo líder Estrilho, está em segundo lugar, e depois o Gonçalo Pinto com o mesmo número de derrotas que nós e muito perto a nível de empates. Ele tem mais uma vitória. Grande época aqui de alguns treinadores. O David Esteves, é impressionante, domina os jogos mas não ganha, diz o David. O Zé Tigresa está a ter algum azar. E é assim o futebol também, é complicado. A gente lida com muita falta de sorte no OSM, mas acaba por acontecer sempre. Quanto à entrevista, a sugestão das entrevistas foi uma bela sugestão que o David nos deu. A gente vai seguir e a minha ideia é, no final deste modo de carreira, vamos entrevistar o Osvaldo, fazer algumas perguntas, não só sobre o modo de carreira, mas desculpa. Vamos fazer algumas perguntas fora do OSM. Também ao Osvaldo. Perguntas, ele depois obviamente que responde o que quiser e a minha ideia é fazer uma ediçãozinha especial desse vídeo para ficar porreiro, para vocês verem e gostarem. Martim Guterres, vou deixar aqui o comentário que fiz no vídeo de ontem. Desmotivei um bocado nos últimos dias com tanta falta de sorte junta. Há uns dias destacaste um jogo meu em que perdi em casa por 2-0 contra o Special One, mas isso aconteceu porque não fiz a tática. Visto que o Estrilho não vai perder o segundo lugar, avaliando o calendário dele, vou tentar manter o terceiro lugar, o que me deixa muito satisfeito, tendo em conta que o que não me deixa muito satisfeito, tendo em conta que já estive mais em cima. Portanto, o Martim é o time Gandhi, ele está neste momento em terceiro lugar, está a fazer um grandíssimo modo de carreira, a todos os níveis, muito bom. No entanto, ele queria mais, mas o Estrilho também está muitíssimo bem. E o Osvaldo então nem se fala, não é? Não vale a pena falar mais do Osvaldo, que ele está a arrebentar tudo e mais alguma coisa. Depois do mau início que tive, não pensava fazer uma época tão boa.
mas não consigo ficar contente com este desfecho. Desta vez fui ao contrário. Em vez de seres tu a apanhares o adversário na sua melhor fase, atenção, o Martim jogou ontem contra nós. Nós jogámos na nossa casa, defrontámos o Martim, o time Gandhi, e empatámos 0-0, ou 1-1, já nem me lembro. E o Martim tem um expulso aos 60 minutos, aos 50. E a minha equipa não consegue fazer o gol da vitória e domina o jogo. E eu fiquei triste por a gente não ter ganho. E ele diz que desta vez foi ao contrário. Em vez de seres tu a apanhares a equipa na melhor fase, fui eu que te apanhei na tua melhor fase. Portanto, eu estava numa grande fase, tinha 3 vitórias seguidas e fui jogar contra o Martim e por pouco não venci a quarta seguida. Bom jogo da tua parte, estava confiante na vitória, mas contra ti é sempre bastante complicado. Obrigado, Martim. Apesar da tua relativa superioridade, considero que foi um jogo até aqui equilibrado. Mas tendo em conta a expulsão, não me posso queixar, porque não perdi e tu não tiveste a sorte de marcar a seguir à expulsão. Honestamente, pensei que vinhas em 4-3-3. Estava preparado para isso e acho que conseguia retribuir a vitória que tiveste na primeira mão na minha casa. Portanto, eu na primeira volta ganhei ao Martim na casa dele. Mas tinha consciência que podias vir noutra tática, pelos motivos que referiste. Parabéns a todos que não desistiram e ficaram até ao fim, independentemente das fases e da posição da classificação. Já agora, Fernando Santos do OSM está de volta. Temos aqui alguns treinadores a darem os parabéns aqui ao Martim pela grande época. E vamos ao próximo comentário. Mateus Xavier, pelos vistos as expulsões não estão tendo tanto impacto mais nas partidas. Não sei se é bem assim, Mateus, porque pelos vistos no jogo com o Gonçalo Pinto o manager BL teve a sorte do adversário ter um expulso. O Gonçalo tem aqui um expulso e ele marca 2 golos e empata o jogo aos 91. O Gonçalo deve estar doente com o desfecho da partida. Se viu o resumo então, poça. Portanto eu não sei até que ponto aquilo foi uma exceção ou não. Parabéns ao Osvaldo pelo campeonato, é verdade. O telefone de Chinel diz: Santana, 2 perguntas sobre o futebol real. Qual foi o último time de Portugal a ganhar a Champions e qual foi o último time da Argentina a ganhar o Libertadores? A última equipa cá em Portugal a ganhar a Champions foi o Porto, com o Mourinho. Portanto foi realmente notável, mas hoje em dia não vejo isso a acontecer de novo, pelo menos tão cedo, por causa do dinheiro que existe no futebol. Portanto, os melhores jogadores saem para onde há mais dinheiro. Na época que o Porto ganhou a Liga dos Campeões e também na época em que o Benfica foi às finais mais recentes, portanto mais ou menos há 30 anos, o dinheiro não tinha tanto impacto como agora. Não tinha tanto impacto, não há ponto de comparação. Embora tivesse impacto, obviamente, o Real Madrid, as melhores equipas tinham mais dinheiro e tinham melhores jogadores, mas não tinha tanto impacto como agora. Agora não há hipótese nenhuma. Os melhores jogadores desaparecem, não é? Vemos, por exemplo, a equipa do Bayern Munique, que tem o Musiala, aqueles miúdos craques, o Gravenberch, enfim, não vale a pena. Qual o último time da Argentina a ganhar a Libertadores? Eu podia ver para não errar, mas não sei. Talvez o Racing, não sei. Ou o Boca Juniors, talvez o Boca Juniors. Eu não vi a final da Libertadores. A última final da Libertadores em ganhou uma equipa da Argentina. Boas Santana, estou numa liga onde um treinador está a usar 3 equipas nessa mesma liga. Eu já reportei, mas ainda não fizeram nada. O que será que posso fazer? Parabéns ao Osvaldo e boa sorte para a nossa seleção contra a Alemanha. Grande abraço. Um abraço aqui ao Nuno. O que tu podes fazer é mesmo isso. Só podes fazer o reporte dos treinadores através do site que está no nosso Discord. Portanto, se visitares o nosso Discord, através do link que está na descrição, tu consegues ver. Deixa-me ver se consigo. Isto é um convite, é um bocado estranho. Tu tens aqui um link que é suporte e ajuda. Eu não sei se é este que tu usaste. Tens aqui o novo suporte e ajuda do OSM e é neste link que tu fazes o request, ok? Tu aqui é que fazes o report. Não sei se foi aqui que fizeste, mas faz aqui. Santana, rei dos empates. É verdade. Mas saltei aqui 2 comentários. Nada mal este empate, diz o Carlos, mas merecia mais vencer depois da expulsão do adversário. Infelizmente não aconteceu e hoje foi a derrota. Enfim, na liga de recrutamento levaste 3 batatas para mim. Sei que te esqueceste da tática e queria que me dissesses se seria
um 5-2-3 passe se seria bom em OSM competitivo. Henrique Dimas, o 5-2-3 passe não é uma tática muito utilizada, usa-se mais em contra-ataque ou então em bola longa. Geralmente é mais em contra-ataque, passes normalmente não funciona tão bem. Mas é assim, as coisas no OSM não estão totalmente descobertas, portanto se tu arranjares em um 5-2-3 passos que seja uma maravilha, força nisso, não sou ninguém para te dizer que não. Carlos 2002, deixa-nos aqui uma tática. O Leandro Torres diz: que idade tens e como começaste a jogar OSM? Leandro Torres, eu tenho 26, vou fazer 27 anos, não tarda, aí daqui a uma semana, e tenho 26 anos, portanto posso dizer 27, e jogo desde 2009, portanto jogo desde os 13. Jogo desde os 13 anos e comecei a jogar OSM através de ter descoberto o site deles através do anúncio. Eu jogava 1 ou 2 jogos no computador, por exemplo havia um que era o Urban Rivals, que estava muito na moda na altura. Ainda existe, mas agora já não está na moda. E descobri o OSM através de um anúncio qualquer. E cliquei e gostei. E foi por isso. Depois não parei mais. Tive algumas pausas, entretanto, mas não parei de estar ligado ao OSM. Um abraço aqui ao Leandro Torres. Um abraço também aqui ao Carlos pelo amigávelzinho. E pela táticazinha, não é? A palavra Phonics já está no meu vocabulário sem saber o que significa. O que é que significa, Pedro Gustavo? Phonics é uma expressão de... Cá está, as nossas camisolas dizem Phonics. Phonics. É o nosso design. Quem quiser comprar umas roupinhas para o Natal já sabe. Basicamente, Phonics é um desabafo. É uma maneira de não dizer um palavrão e refilamos. Eu podia dizer um palavrão, por exemplo, foda, mas não digo. Digo Phonics. É uma palavra educada de refilar, sem dizer asneiras. Portanto, é isso. Não tem um significado literal, mas é um desabafo. É um palavrão que não é uma asneira, não é um palavrão. O Samuel Ferreira diz: olá, sou o Samu Chinês e quero que tu me removas do modo carreira porque o meu telemóvel pifou e não consegui jogar durante o resto do modo carreira. Então está explicado, Samu Chinês. Está explicado, o Samu Chinês perdeu a conta. Onde é que ele anda? Aqui está ele. Ele perdeu a conta. Portanto, Samu Chinês, na lista de treinadores diz que tu foste à conta hoje, à 1 da tarde. Portanto, eu só te consigo expulsar daqui a 3 dias. E provavelmente nem te vou conseguir expulsar, porque a liga já está no fim. Quando a liga está perto do fim, eu já não consigo nem expulsar, nem aceitar jogadores. Portanto, enfim, deixa-me só ver se eu tenho a sorte de jogar contra ti, que eu acho que não. Não, é o TRKZ e o trazedor de Champions. Não tenho essa sorte. Eu já joguei contra ti quando? Samu Chinês, ganhámos em casa. Está bem, maltinha? Um abraço a todos. Eu já não estou a fazer amigáveis, a liga já está decidida, não vale a pena estar a fazer amigáveis, principalmente porque já desgasta a nossa equipa. Portanto, um abraço aqui ao Carlos pela táticazinha, já deixei o like. A tática de contra-ataque dele parecia muito boa, portanto podem segui-la e vemo-nos já no próximo episódio, malta. Desejo a todos um ótimo dia do OSM, um ótimo dia de vida real e deixem um likezinho no vídeo, a gente agradece sempre imenso todo o vosso apoio e vemos já amanhã à mesma hora. Já temos decidido o campeão do modo carreira, falta-nos saber quem é a taça e vamos ver como é que ficam as classificações finais. Eu gosto do modo carreira mais competitivo até ao fim, dá mais visualizações, mas também gosto de apreciar quando um treinador faz o brilharete do Osvaldo. Tchau, malta!